Fala de escolhidos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo para a coleção de vídeos dos 12 deuses do Olimpo, né? Então muitos já vão começar assim, nossa, quem que é esse cara aí que nem tem nome de Digimon? Quem que é esse tal de Homeros? Então, se você assistiu meus vídeos dos 12 deuses do Olimpo que eu fiz, vocês vão ver que eu mencionei esse tal de Homero várias vezes, né? Porque, bom, ele é um ser extremamente importante dentro da trama que envolve os 12 deuses, né? Não só ele é um ser extremamente importante, como ele é basicamente o deus do mundo digital, de onde os 12 deuses do Olimpo vêm, né? Então, muitos de vocês provavelmente conhecem quem é Yggdrasil, né? Yggdrasil é um dos deuses dos mundos digitais mais importante. Basicamente, ele é o criador. Ele é aquele que sempre aparece como cabeça dos mundos digitais. É aquele que aparece comandando os cavaleiros reais, né? Os Royal Knights. Mandando eles fazerem muitas vezes coisas absurdas e ruins, mas a gente sabe que ele tá lá. Bom, o Homero basicamente é a mesma coisa do Yggdrasil, né? Ele tem o mesmo papel, ele cuida de um mundo digital, de um universo, e lá aquele mundo digital segue as regras e leis que ele impõe, né? Porém, se você acha que o Yggdrasil é ruim, então eu tenho uma notícia, né, complicada para te dar, que é o fato de que o Homeros é, de certas maneiras, ainda pior do que o Yggdrasil, né? Mas eu já vou chegar lá. Vamos falar um pouquinho de onde vem esse nome Homeros, no que ele é baseado. Então, por que o assunto de falar do Homeros é tão importante? Vem do fato de que ele basicamente tem ligação poderosíssima com tudo que tem a ver na mitologia grega, né? Então, basicamente, tudo que tem em mitologia grega em Digimon tem conexões com o Homeros, de alguma forma, né? Então, fazer um vídeo sobre ele é de suma importância. É trazer para vocês o que realmente deu origem a essas coisas de mitologia grega dentro do mundo digital, né? Então vamos lá. Para começar, vocês têm que entender que Homero era o nome de um poeta grego, né? De um poeta épico que criava lendas, né? E tem uma história meio complicada que envolve essa coisa de Homero, que é o fato de que muitas pessoas consideram o Homero como um cara que existiu, que viveu mesmo naquela época da mitologia, e outros que acreditam que não, ele não era um cara, é uma reunião de várias coisas que foram escritas durante o tempo e que criaram-se assim livros, e esses livros colocaram como se a autoria fosse desse cara chamado Homero, mas na realidade esse Homero nunca existiu, né? É basicamente o nome de um autor fictício, vamos colocar dessa forma. Basicamente, para dar uma explicação mais simples, é como se várias pessoas que você conhece escrevessem livros e daí eles criassem um nome de um autor de mentira e colocassem esse nome de mentira como se fosse o autor desse livro escrito por várias pessoas. Basicamente é isso que as pessoas acreditam que aconteceu. Ou seja, o Homero, né, no caso, nunca existiu de verdade, né? Então tem quem acredita, tem quem não acredita, fica nesse impasse, né? Enquanto isso, a gente tem o fato de que no mundo digital as coisas não funcionam bem assim. No mundo digital, tudo que o ser humano criou acaba indo para lá e influenciando na criação de alguma coisa. Na grande maioria das vezes, na criação de Digimons. Mas nesse caso, o nome Homero foi dado para um ser que comanda um mundo digital em um lugar lá, né? Então, muitos de vocês devem conhecer um pouco da mitologia grega e sabem que existe um poema épico grego mitológico chamado a Ilíada, né? E ela foi escrita por esse tal de Homero, né? Na mitologia grega. O Homero ele foi responsável por escrever 2 poemas, mas a gente já vai chegar no segundo. Ilíada, né? Ou Ilíade, né? No nome original em inglês, é o nome que é atribuído ao mundo digital de onde os 12 deuses do Olimpo se originaram. Então aquele mundo digital é chamado de Mundo Digital Ilíade, né? Então ele tem esse nome, né, que é basicamente o nome desse livro escrito pelo Homero, esse autor fictício. Então a gente sabe que esse mundo digital foi criado provavelmente pelo próprio Homeros, que é um deus que governa aquele lugar. Então tudo ali, desde a criação do mundo, tem a ver com a mitologia grega. Desde a criação, desde o zero, né? De onde esse Homeros veio? Ninguém sabe. Ele era um computador? Ele era um servidor? Ele é um ser místico e mágico? Ele é um deus mesmo? Ninguém sabe dizer direito. Mais ou menos a mesma coisa, o mesmo caso que acontece com Yggdrasil, né? O que acontece, pessoal, é que assim, é interessante você ver dessa forma mitológica da coisa, né? Porque o Yggdrasil, muitos de vocês devem saber, que representa a mitologia nórdica, né?
Então a árvore Yggdrasil, de onde os deuses nórdicos habitam, então Odin, Thor, coisas do tipo. Yggdrasil tem a ver com isso, né? Por isso que muitas vezes quando Yggdrasil aparece, ele está relacionado com uma árvore gigantesca, né? Mesmo em Digimon. E o Homeros representa a mitologia grega romana, no caso mitologia greco-romana, né? Que é uma outra mitologia importantíssima para a história e cultura humanas, né? Então, ouvindo essas coisas do mundo real, não é estranho que essas coisas aconteçam. Então fica aí uma pergunta, uma teoria para vocês. Será que os outros mundos digitais que existem têm a ver com outras mitologias? Será que a gente tem um mundo digital num universo paralelo que tem a ver com o budismo? Será que a gente tem um outro mundo digital num universo paralelo que tem a ver com o cristianismo? A gente tem outro que tem a ver com o shintoísmo? E por aí vai para todas as religiões e mitos que já existiram. Será? E que todos eles são governados pelo Deus Supremo Criador daquele universo, né? Que Yggdrasil e Homeros não são os únicos, né? Então assim, isso daí fica como uma pergunta para vocês. Mas vamos continuar falando do Homeros. Então a história por trás disso é o quê? Bom, primeiro, a gente não tem uma forma para o Homeros. A gente nunca viu o Homeros. Yggdrasil em si a gente já viu, né? Em algumas formas diferentes. Até como uma menininha, como uma bola de vidro, como uma bola de luz, como um cara com uma armadura branca com os tentáculos de cipó verdes. A gente já viu o Yggdrasil de várias formas. Mas o Homeros a gente até hoje só conhece de nome, né? Mesmo que a gente já tenha visto algumas partes de história dos 12 deuses do Olimpo, a gente nunca viu o Homeros propriamente dito, né? O que é meio triste, né? Seria bom que eles tivessem mostrado alguma forma para ele. Mas quem sabe no futuro a gente veja, né? Então, o que acontece? Para a gente não ter uma forma para ele, vamos só tratar ele como uma entidade, uma coisa que ninguém vê. Então imaginem que lá no mundo digital Ilíade, né? O Homeros, ele cuidava, da mesma forma que ele cuida que o Yggdrasil cuida do mundo digital dele. O problema é que assim, diferente do Yggdrasil, que é um cara que ele gosta de ter as coisas sob controle e que as coisas funcionem direitinho e que tudo fique no seu devido lugarzinho, o Homeros não é assim. O Homeros, ele é um deus bem folgado, né? Ele é bem folgado, ele é bem preguiçosão. Então ele gosta do anarquismo. Isso literalmente está escrito na história do próprio Homero, ele gosta do anarquismo. O que tem a ver anarquismo com tudo isso? Tem a ver que ele não quer ordem em nada. Ele acha que tudo tem que girar da forma que tem que girar. Tem que ir para frente da forma que tem que ir para frente. Então larga. Ele literalmente criou o mundo, colocou os Digimon lá e largou. E deixou do jeito que estava. E daquela forma tá até hoje. E daí então a gente chega na parte onde ele criou os Digimons, como eu disse para vocês, e dentre os Digimons que ele criou estavam os 12 deuses do Olimpo, né? E o que acontece é que, bom, os 12 deuses do Olimpo, eles têm influência do Homero? Tem, mas ao mesmo tempo eles são Digimons que convivem com o mundo digital. Eles convivem com os Digimons comuns, né? Com o Digimon que está vivendo na casa, com o Digimon que está vivendo na floresta, com o Digimon que está vivendo na água. E graças a essa grande convivência que eles têm, pessoal, acontece que eles acabaram despertando certos sentimentos por esses Digimons, né? E o que fez com que problemas fossem gerados. Então vamos pôr dessa forma, você tem um deus criador que é anarquista. Então um deus criador que basicamente não tá nem aí, que quer que os Digimons se virem, certo? E não entendam nada que existe de certo, nada que existe de errado, não queiram ter governo nenhum sobre nada. E ao mesmo tempo você tem um grupo de Digimons, no caso os 12 deuses do Olimpo, que perceberam que os Digimons precisam saber dessas coisas, que os Digimons precisam de ordem, porque senão vira uma catástrofe, vira uma grande bagunça o tempo inteiro e problemas e destruição, até que os Digimons se destruíssem, sabe, graças a eles mesmos, né? Então os 12 deuses do Olimpo começaram a colocar ordem no mundo digital, começaram a ensinar para os Digimons o que era certo e o que era errado. E o Homeros, vendo aquilo acontecendo, achou terrível. Ele falou, não, vocês estão indo contra a minha ordem. Vocês estão indo contra o que eu criei. Então o que ele fez? Ele baniu os 12 deuses do Olimpo do mundo digital Ilíade. E para onde os 12 deuses do Olimpo fugiram? Eles fugiram para o mundo digital de Yggdrasil, né? E o mundo digital de Yggdrasil era um mundo completamente diferente. Tiveram vários problemas. E a única pista dessa história que a gente tem é o que aconteceu no jogo Digimon Crusaders, né?
que era um jogo de cartas para celular. Lá você tinha uma história que contava a história do Digimon Aegiomon, né? E o Aegiomon nada mais é do que a forma adulta que chega no Júpitermon, Zeus, líder dos 12 deuses do Olimpo. Então Zeus tinha passado por vários problemas e ele acabou se transformando em Aegiomon no processo desses problemas, né? E com a ajuda dos outros deuses do Olimpo e de outros Digimons, ele acaba recuperando sua forma de Júpitermon e tudo mais, né? Então tem toda uma história que eu inclusive já mostrei várias partes para vocês em vídeos dos 12 deuses. Bom, o que acontece é que o Homero sabe que os 12 deuses ainda estavam vivos, porque eles não foram derrotados, eles simplesmente fugiram, né? Eles foram embora, eles foram para outro mundo digital. Então aquilo provavelmente ainda estava incomodando ele pra caramba, porque provavelmente os 12 deuses estavam ainda querendo voltar pro mundo Ilíade e mudar o mundo Ilíade, porque é o mundo de onde eles vieram, é a casa deles, né? E eles não queriam deixar aquilo nas mãos de um deus que não estava nem aí. Então o Homeros fez o quê? Ele foi e falou com o Plutomon. Plutomon é quem? É Hades, né? Também criação de Homeros, obviamente. Falou com o Plutomon e falou: Plutomon, eu quero que você vá atrás dos 12 deuses do Olimpo e acabe com eles lá no mundo digital para onde eles fugiram. Então, para ajudar o Plutomon, porque é óbvio que o Plutomon sozinho ia ter uma dificuldade ridícula, porque ele ia ter que lidar com 12 Digimons poderosíssimos. Ele deu um exército para o Plutomon guiar. Esse exército era totalmente feito por Titanmons, por Titanmons. Inclusive eu fiz um vídeo dos Titanmons algumas semanas atrás. Se você não assistiu, assista. Também faz parte da coleção de vídeos dos 12 deuses, né? Ou seja, o Homeros tem poder para fazer todas essas coisas. E a história meio que parou por aí, entre o começo da luta do Plutomon com o Júpitermon, né? O ataque dos Titanmons. Provavelmente eles iam invadir o mundo digital do Yggdrasil. Isso ia gerar problemas enormes, porque seriam lutas muito complicadas dentro do mundo digital de Yggdrasil. Yggdrasil não ia gostar nada disso. Ele provavelmente ia mandar os Cavaleiros Reais para tomarem alguma atitude, né? Porque até onde a gente sabe, o Yggdrasil não tá nem aí pro mundo digital Ilíade. Deixa o Homero se virar lá. Só que se o Homero pôr o pé no meu mundo digital, aí o problema vai ser meu, e daí eu vou querer lidar com ele. A gente sabe que Yggdrasil não é muito amigo desse tipo de coisa. Se você assistiu Digimon Savers, Digimon Data Squad, você sabe que quando o problema do mundo real começou a afetar o mundo digital, Yggdrasil foi lá e falou para os Cavaleiros Reais: vão lá e destruam o mundo real, o mundo dos humanos inteiro, porque eu quero que o mundo digital fique de boa. Se ele fez isso lá, ele ia fazer isso aqui também, e isso com certeza ia gerar uma guerra enorme entre o Homeros e o Yggdrasil. Mas isso, né, são teorias, são ideias, né? Vamos colocar dessa forma, pessoal. A gente tem então a Ilíada, né, que fez parte do nome do mundo digital de onde eles vêm, que tem tudo a ver com a história dos deuses. Na mitologia tem a ver com a guerra de Troia e entre outras coisas. Porém, como eu disse para vocês, tem um segundo livro que foi escrito por Homero, né, escrito entre aspas, que é um livro chamado A Odisseia, né? A Odisseia nada mais é que um livro escrito séculos depois de Ilíada. Então é por isso também que muitas pessoas acreditam que Homero não era um cara que vivia, porque óbvio ele teria que ter vivido séculos para que ele escrevesse 2 livros com uma distância tão grande, né? Também. E o que acontece é que assim, no início a gente sabe que Ilíada foi usado para o mundo digital, onde os 12 deuses viviam, onde o Homero os criou. Odisseia entraria onde aí? Entraria no fato de que os 12 deuses foram banidos, foram para o outro mundo digital, e lá eles viveram várias aventuras e foram para lugares que eles não conheciam, né? Tem tudo a ver. No caso, Júpitermon se transformando em Aegiomon foi o personagem principal, né? E no caso da história do livro, da história da poesia Odisseia, você tem o Odisseu, né? Então vamos dizer que o Aegiomon, o Júpitermon, foi o Odisseu, né? Que era o protagonista da história. Então essa Odisseia, nada mais nada menos, significa o quê? É uma grande jornada. É uma jornada para onde você passa por lugares, se aventura, conhece coisas diferentes. Uma grande Odisseia, né? É assim que eram chamadas grandes aventuras, grandes jornadas em histórias míticas de mitologias diferentes, né? Eram Odisseias, vamos colocar dessa forma. Então é aí que entra essa coisa da Odisseia, né? E se encaixa aí. Porém, pessoal, é aqui que basicamente as coisas acabam. E é isso até onde a gente sabe.
Porém, o que eu posso trazer para vocês além disso é que a gente hoje em dia tem o conhecimento de mais um Digimon. Esse Digimon se chama Grace Novamon, né? E esse Grace Novamon nada mais é do que uma fusão entre dois dos 12 deuses do Olimpo. Então, muito semelhante com o que aconteceu recentemente com dois Cavaleiros Reais, né? A gente teve a fusão entre o Gankomon e o Jazzmon, ou seja, uma fusão entre dois Cavaleiros Reais. A gente teve uma fusão entre dois dos 12 deuses do Olimpo, entre o Apollomon e a Dianamon. Então, se você já assistiu meus vídeos dos 12 deuses, você deve saber que o Apollomon e a Dianamon têm uma conexão extremamente forte. Na história mitológica grega, eles são irmãos, né? Na grega e romana. Eles se fundindo faz todo sentido por causa dessa conexão, né? E o Digimon que é resultante, ele é nada mais nada menos do que um dos Digimons mais poderosos que já foram criados, né? Um Digimon que tem energia de galáxia dentro do corpo dele, energia provinda ou de classe do Big Bang, né? É um Digimon ridiculamente poderoso e que tem muitos detalhes sobre ele. Inclusive eu já fiz um vídeo sobre o Grace Novamon quando ele foi revelado, né? Pretendo fazer mais um, que é para essa coleção de vídeos dos 12 deuses. Porém, por que eu trouxe ele para esse vídeo? Porque acontece que na história é dito que o Grace Novamon nasceu, essa fusão aconteceu, porque um grande problema, um grande perigo chegou sobre o mundo digital Iliade. E o Grace Novamon foi necessário, aquela fusão precisou acontecer, porque senão eles não iam conseguir lidar com o problema. Então eu fico imaginando o seguinte, o que era tão grande que o Júpitermon não conseguiu lidar? O que era tão grande que todos os 12 deuses não conseguiram resolver? Né? Se é um problema tão grande, tão complicado assim, por que o próprio Homeros não se meteu, né? Que é o cara do que a gente está conversando aqui. Então, as minhas ideias são que, ou o Homeros era o próprio problema, né? Basicamente era uma luta entre os 12 deuses contra o Homeros, e o Grace Novamon precisou aparecer para lidar com o Homeros. Ou, né, o Homeros não queria nem saber. Tipo, tá dando problema? Ferre-se. Já que ele não tá nem aí pra ninguém, ele não tava nem aí pro problema também. E os 12 deuses tiveram que lidar com isso, né? Então, é um problema que ninguém sabe o que era. Era um perigo que aconteceu lá, que ninguém sabe o que foi. Simplesmente está citado na história do Grace Novamon, que é uma coisa que aconteceu no mundo digital Iliade, certo? Se foi antes deles serem banidos, se foi depois que eles voltaram pro mundo digital Iliade, ninguém sabe. Só que foi um grande perigo. E o Homeros, mais uma vez, ou foi um cara ruim, ou foi um cara preguiçoso que não estava nem aí, que não queria lidar com problemas de ninguém, certo? Então, a conclusão que a gente chega, certo? Só para encerrar o vídeo, é de que o Homeros era um deus muito ruim. É um criador muito ruim. Do mesmo nível do Yggdrasil, muito provavelmente, os dois têm habilidades muito semelhantes, o que faz dele extremamente poderoso, perigoso também, que a gente sabe que o Yggdrasil já gerou muitos problemas, o que seguraria o Homeros de criar problemas também. Mas ao mesmo tempo, como eu disse pra vocês no começo, o Yggdrasil é um cara que quer colocar ordem, que quer que os outros obedeçam ele, quer que as coisas que ele quer sejam aplicadas, mas ao mesmo tempo o mundo digital funciona com as regras dele. O mundo digital tá funcionando, debaixo da ordem, né? Agora, o mundo digital Iliade é um mundo digital que parece que não está funcionando. Ele está basicamente abandonado. O criador deixa lá e ferre-se, né? Então, de certas formas, o Homeros consegue ser pior do que o Yggdrasil. Olha que mágico, olha que maravilhoso, né? Então, é uma visão muito semelhante com o que a gente tem dos deuses gregos e romanos. Simplesmente porque se você vai atrás das histórias dos deuses gregos e romanos, de Zeus, de Atena, de Apolo e tal, você vai ver que todos eles eram deuses, eram super poderosos, a turma fazia canções para eles, orações, davam, presentes, mas ao mesmo tempo eles não... os deuses basicamente não estavam nem aí pro que acontecia com os humanos. Eles não estavam nem aí. Eles faziam as coisas entre eles, brigavam entre eles, se amavam, faziam filhos, mas eles não estavam nem aí, certo? Com os humanos. Então, pessoal, é aqui que eu vou deixar o vídeo. Eu vou encerrar por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixem suas opiniões aí nos comentários sobre o Homeros.
O que vocês acharam dele? Se vocês têm uma opinião um pouco diferente da minha, se vocês conhecem mais sobre ele, se vocês têm curiosidades, deixa tudo aí nos comentários, por favor. Eu vou gostar de ler e comentar aqueles que eu achar devido, valeu? Então é isso, vou só pedir que, como sempre, vocês deixem um like, vocês se inscrevam no canal, se possível, vocês compartilhem esse vídeo, se possível também, e cliquem no sininho para receber notificações de vídeos novos. Valeu, Dias Escolhidos, muito obrigado por terem assistido mais esse vídeo, muito obrigado por tudo, chegamos a 17 mil inscritos no meu canal, agradeço de coração por todos vocês terem me ajudado até hoje. Deixo um abraço carinhosíssimo, fortíssimo para cada um de vocês. Aguardo vocês para os próximos vídeos. Fui! Tchau, tchau!